Ofertando, você já se preparou, organizou-se aí com seus materiais, abriu o programa Microsoft Word, independente da versão, mas claro, tem as suas diferenças e os apontamentos próprios da versão 2013. Então me acompanhe aqui junto às ferramentas e à medida que você pode testar também os recursos. Primeira opção que nós temos aqui é a aba Inserir. Dentro da aba Inserir, nós primeiramente temos que entender a finalidade dela. Os recursos, a modo geral, que estão ali colocados, tem a finalidade de incorporar o documento. Então, quando você colocar uma coisa na aba Inserir, é algo que vai compor efetivamente a ideia. Você vai citar, estou falando sobre isso, isso, isso. Vai ser algo conforme a figura tal, conforme o link tal. Então, você consegue referenciar, citar, incorporar realmente dentro da estrutura lógica do texto. Mas o 2013 tem uma mudança. O 2013, ele tem justamente uma pegadinha que era feita nas questões em relação às versões anteriores, mas que agora eles colocaram. Por exemplo, a opção comentário. A opção comentário passou a incorporar também a aba Inserir do Word 2013, o que não existia dentro das versões anteriores. Então, muito cuidado com essa opção, vamos citá-la ainda, mas a ideia justamente começa nesses princípios e ferramentas. A primeira ferramenta que nós temos, portanto, é a ferramenta que tem o bloco tabela. O bloco tabela é um bloco para uma única opção, na verdade, que é a opção tabela. Mas note que é uma opção que vai listar opções. Tanto que quando você clica, você tem aí exemplificado, como no seu material a figura, mais bem detalhado do que aqui, onde que você tem o que aparece para você. Aqui não são todas as opções. Você tem a ideia da inserção de tabela. Primeiramente, quando você olha aqui, você tem aqueles quadriculados, reticulados, assim também chamado, onde que você vai selecionar a quantidade de linhas e colunas que você quer que sejam já inseridas dentro do documento. Esse cara ele é meio que dinâmico e interativo ao mesmo tempo. Por quê? Você, conforme vai estar selecionando aqui, já vai estar aparecendo lá no documento as linhas e colunas inseridas, selecionadas aqui. Conforme você vai aumentando ou diminuindo, ele já vai ajustando para você lá. Só que a tabela que ele vai inserir aqui, perceba, ela é mais engessada, é uma tabela mais quadradona mesmo, onde você tem linhas e colunas. O mesmo acontece quando você vai utilizar a opção Inserir tabela. Por que usar essa opção Inserir tabela? Note que esse reticulado ele é limitado, você não tem muitas linhas. Então, eu quero colocar ali uma tabela de 50 linhas. Você vai ter que fazer o quê? Ou você insere essa e depois vai inserindo a quantidade de linhas necessárias, ou simplesmente você vai direto pela opção Inserir tabela, e ali, como você tem o reticências indicado, você sabe que vai abrir uma janela. Uma janela que vai perguntar para você quantas linhas e quantas colunas você quer. Só que vão ser linhas e colunas assim, distribuídas de maneira igual, a menos que você altere ali dentro da janela. Mas a princípio, elas vão estar aí distribuídas da mesma forma. Então você tem uma janela para parametrizar esses dados. Essa é a forma de trabalhar com ela. Mas nem sempre você quer trabalhar com tabelas assim, com linhas e colunas do mesmo tamanho. Às vezes você precisa criar uma tabela mais diferenciada, por exemplo, como esta. Onde você tem ali uma coluna inteira, outro pedaço aqui, onde que divide duas colunas e assim por diante. Você consegue chegar a uma tabela como esta, partindo daquela primeira mais simples? Consegue, mas você vai ter que ficar aí utilizando recurso para mesclar células, dividir células e assim por diante. Observação, o dividir células é uma ferramenta que só pode ser usada em tabelas. Em planilha, dividir célula não funciona. Muito cuidado com isso. Então você tem formas de manipular dados que são diferentes em termos de tabela e planilhas. Esta é uma. Aqui você então pode criar essa tabela mais facilmente como? Usando o recurso desenhar tabela. Esse aqui tem um lapisinho desenhado, no material você vê com mais detalhes. O desenhar tabela ele vai permitir que você desenhe. Como que você vai fazer? Sugestão que você desenhe primeiro o quadradão. Dá para desenhar só esse aqui e depois ir desenhando os outros ao lado? Sim, sem problemas. Mas o mais prático é desenhar a parte externa e depois faz um risco aqui, já vai aparecer essa coluna e a outra. Faz um outro dividindo aquela e assim você vai desenhando a tabela, obtendo o seu resultado desejado mais rapidamente do que se fosse mesclando e dividindo células partindo da planilha, ou melhor, da tabela mais estruturada. Então cuidado com esse detalhe. Outro detalhe que você deve observar é a opção planilha do Excel. Note que é possível inserir uma planilha do Excel dentro de um documento de texto. Aí que está a pegadinha das provas. É colocar uma planilha literalmente ali dentro. Só que quando a planilha é colocada, ela é tratada como um objeto.
Tanto que outro caminho possível para inserir uma planilha do Excel dentro de um documento de texto do Word é você indo pela opção Objeto, da mesma aba Inserir. E lá você tem a opção Planilha do Excel também. Assim você coloca essa planilha. Essa planilha ela vai ficar literalmente como uma figura, por isso tratada como um objeto. Essa figura, é uma imagem. É e não é. Porque a partir do momento que você der um duplo clique sobre essa planilha, você vai notar que todas as abas, faixas e opções do próprio Word vão mudar para as abas do Excel. É como se o Word se transformasse no próprio Excel. Então ele tem essa sutil mudança. Sutil não, né? Mas que vai permitir você fazer o quê? Editar a planilha tal qual no Excel. Então já veio questões de prova dizendo assim, ele vai oferecer menos recursos que o Excel, ou vai oferecer mais recursos que o Excel. Não, ele vai oferecer exatamente os mesmos, porque você vai estar editando a planilha usando ferramentas e recursos do próprio Excel. E se eu terminar, não quero mais editar a minha planilha, o que você faz? Simplesmente você vai clicar fora da planilha, vai clicar no documento, porque ela vai ser representada para você literalmente assim. É como se você tivesse a página de texto ali e a planilha que você estiver trabalhando, ela foi um quadro inserido ali, uma imagem. Então quando você está editando, ele vai ainda mostrar o resto do documento. Basta clicar ali fora que ele volta a editar o texto tal qual você estava editando dentro do Word. Então, um recurso bacana que é trabalhar com planilhas. Por quê? Planilhas e tabelas, como falei, são diferentes. Elas têm estruturas diferentes. Uma tabela, ela tem por finalidade básica tabular dados, organizar informações. Uma planilha, ela tem mais fundamento em cálculo. Contudo, entretanto, porém, todavia, você deve considerar o seguinte: dá para colocar fórmula em uma tabela? Sim, dá para colocar em uma tabela fórmulas. Só que dentro do Word, principalmente, são fórmulas extremamente simples. Fórmulas que vão permitir você fazer soma, média, coisas do gênero, mas são funções extremamente básicas. E são, uma para cada 100 funções que você tem no Excel. Você tem muito menos funções. E ainda, elas têm limitações. Você, dentro de uma tabela, não consegue, por exemplo, pegar um valor que está aqui, somar com esse aqui e apresentar o resultado aqui. Jamais. Já com uma planilha, você consegue fazer esse tipo de operação. Então, ali você nota essa diferença. Agora, uma observação dentro das novidades que o próprio Word 2013 trouxe é uma ideia mais rápida de manipular as tabelas. Quando você simplesmente posiciona o mouse aqui, entre as linhas de uma tabela, só o fato de posicionar ele aqui, você vai notar que vai aparecer um botãozinho do maisinho. O que significa? Para inserir uma linha. Simplesmente você posicionou o mouse aqui entre elas, já vai aparecer um maisinho, clicou nele, pronto, já inseriu uma linha entre essas duas linhas. Mesma coisa acontece com a coluna. Então isso não existia dentro do 2003, e nem do 2010, nem do 2007. Passou a existir em 2013. Então cuidado com esse recurso. Simplesmente é uma novidade que torna a sua vida bem mais prática. Mas os que já existiam continuam existindo, ou seja, você vem aqui, selecionar uma linha inteira, clicar com o botão direito, vai encontrar ali a opção inserir linha, assim como excluir linha. Mas assim é bem mais fácil, é só colocar o mouse e clicar. Então é ali que você encontra a objetividade e a melhora que o Office 2013, de modo geral, traz para você. Então, um recurso de inserção de linhas e colunas rápido que existe aí dentro do programa. E ainda o que você pode pegar? Vamos pular aqui o bloco ilustrações, que seria o da sequência, e vamos para o bloco links. Ilustrações é porque ele teve bastante mudanças e eu quero apresentar com mais calma para você. O bloco link, ele traz o quê? Traz 3 ferramentas básicas. 4. O que você poderia dizer? Você poderia dizer o hiperlink, o indicador e a referência cruzada. Tá, mas o que seria essas 4 referências? Por conta da integração delas. O que acontece? Quando você trabalha com hiperlink, primeiro você tem que entender o que é um hiperlink. Um hiperlink é a ideia de um link. Você pode acionar essa mesma ferramenta por meio da tecla de atalho Ctrl mais a letra K do link. Simplesmente a tecla de atalho que você vai usar para essa finalidade. Só funciona no Word para este fim. O que você tem que observar ainda é o ícone, que ele pode ser o alvo. Então, um globinho com uma corrente desenhada, claro que aqui não tão bem desenhada quanto no material. Mas você tem a ideia de que um link pode ser utilizado para linkar o quê? Eu posso linkar uma página da internet, de tal modo que fica ali escrito no documento, eu clico, ele vai abrir a página. E aí que está o detalhe. Onde que é aberta essa página? No navegador padrão, no browser padrão. Você tem link para um e-mail, e aí outro detalhe. Se eu clicar num endereço de e-mail, um link para o endereço de e-mail e um documento de texto, para onde eu vou? Simplesmente será aberto o programa cliente de e-mail que estiver instalado no seu computador e definido como padrão, e o e-mail que estava ali, o qual você clicou, ele vai estar dentro do campo para, e você vai escrever mensagem ali dentro.
Cuidado com pegadinhas, eles vão dizer, olha, ao clicar sobre um link de um documento ali para um e-mail, o endereço de e-mail vai aparecer lá no campo para e o arquivo vai estar como anexo, ou o arquivo vai estar como parte da mensagem. Nananina não. Isso daí você encontra pelo menu arquivo, as opções para enviar por e-mail, entre outras coisas. Aqui, simplesmente, ele vai abrir o cliente de e-mail com o endereço ali no campo para. Ponto. É isso que ele vai fazer. Então você tem dois tipos de link, que você inclusive observa, que simplesmente se você for lá, digitou www.site.com.br, só o fato de você digitar isso daí e apertar espaço, ele automaticamente se transforma num link. Então, por vezes, você quer mudar esse link ou remover o mesmo caminho para fazer esse procedimento. Então, cuidado ao trabalhar com links. Por quê? Se você, por vezes, vem aqui e digitou, digitei lá, em vez do W no início aqui, eu digitei, sei lá, uma letra R, sem querer. www.site.com. Quando eu apertar espaço, esse link vai ser criado assim. Se você somente vier aqui e depois de ter feito esse procedimento, apagar o R e colocar outro W, vai dar merda. Por quê? Simplesmente o que você corrigiu foi o texto, não o link. O link continua levando para o www. Então você tem que simplesmente remover o link ou ir pela opção do hiperlink e editar o link que está presente naquela palavra. Mas além de linkar páginas da internet, linkar os endereços de e-mail, você pode linkar imagens que estão na internet, você pode linkar imagens que estão no seu computador. De modo geral, você pode linkar arquivos e arquivos que estão na internet ou no seu computador. Então você pode linkar arquivo no computador? Sim. Que finalidade seria isso? Por exemplo, vou lá escrever um documento acadêmico, coisa do gênero, e falo, mais informações podem ser vistas no anexo 1. O anexo 1 é um arquivo PDF. Vai dar para colocar ali tudo junto no mesmo arquivo? Não. Então eu crio um anexo 1, seleciono a palavra e transformo ela no link que, ao ser clicado, vai levar exatamente para aquele arquivo. Mas um cuidado deve ser tomado. Ao criar um link para um outro arquivo, eu vou ter que simplesmente lembrar de manter o arquivo sempre no lugar onde ele estava. Porque se eu mudar ele de lugar, eu tenho que atualizar o link. Do contrário, simplesmente o link vai levar para alguma coisa que não existe mais. Vai ter um erro de referência. Vai quebrar o endereço ou um link quebrado, assim dizer. Então você pode fazer essas manipulações. Você já percebeu que tem sites que quando você abre, ele não abre páginas individuais? Você abre o site, ele é como se fosse uma coluna inteira. E aí tem lá os menuzinhos do site, você clica, em vez de ele abrir uma outra página, ele simplesmente vai numa posição na página, fica navegando na própria página. Sabia que dá para fazer exatamente isso aqui, dentro do Word? Como? É para isso que serve esse indicador. Para que você possa fazer uma integração com a ferramenta Hyperlink. Então, dentro do Hyperlink, você vai ter um recurso para linkar com um indicador. Esse indicador é um ponto de ancoragem. Você simplesmente vai selecionar lá, por exemplo, seção 2 do texto. Então, se eu lá na seção 2, seleciona o texto seção 2, por exemplo, e vai criar um indicador naquela seção. Beleza, criou o indicador e tudo mais. Depois você está lá no final do documento, falando mais coisas, lá na seção 10, falando, olha, mas você viu, como você viu lá na seção 2. Pô, não seria legal se o cara pudesse, putz, mas não lembro o que eu vi na seção 2, estou aqui na seção 10, clicar na palavra seção 2 e ser remetido exatamente àquela seção para ver o texto, para não ter que ficar rolando tudo e chegar até lá. É aí que entra esse cara em combinação com o Hyperlink. Você cria na seção 2 o indicador e lá na seção 10, onde você cita, você vai falar, a seção 2 vai ser um link que leva exatamente para a posição indicada. Então é uma ligação entre esses dois. Lembre-se, Hyperlink é uma característica de páginas da internet. Pode ser usada tranquilamente em documentos de texto, como você viu aí na indicação, para navegar dentro do próprio documento. Mas ainda, lembre-se que você pode salvar esse arquivo como uma página da internet. E aqui estão recursos mínimos e básicos para trabalhar com sites. Então, um recurso extremamente trivial e importante que você precisa conhecer aí. Outra estrutura que você possui é a referência cruzada. A referência cruzada é mais a termos de citação, indicação dentro de um documento. Por exemplo, você foi lá no seu texto e colocou uma figura. Normalmente, quando você coloca uma figura, se você usa alguma norma, você tem que seguir um padrão e dizer, olha, essa aqui é a figura 1, ela trata disso, 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 beleza. Aí foi lá e inseriu uma figura 2, transforma a figura 2, coloca a legenda dela. E quando você for citar essa figura, você vai ter que falar, olha, conforme visto lá na figura, que figura? Figura 1. Então você indica essa figura, mas você não vai ficar escrevendo, conforme visto na figura 1. Porque se você simplesmente escrever, olha que merda. Você vai lá e teve que inserir uma outra figura antes.
E essa outra figura agora vai ser a sua figura 1. Essa que era 1 tem que virar 2. Percebeu que você vai ter que simplesmente olhar todo o seu documento a todo momento que inserir uma nova figura para refatorar esses números? Isso é prático? Não. Agora, se você tiver trabalhado com a referência cruzada, fica show de bola. Agora, um detalhe é, a referência cruzada não é a legenda. A legenda você vai trabalhar quando você for fazer o uso da aba referências. Lá você coloca uma legenda. Lá você vai criar essa indicação. A referência cruzada é a citação, ou seja, ao invés de você escrever conforme visto na figura 1, você escreve lá conforme a... Em vez de figura 1, você vai lá, referência cruzada, e fala, eu quero colocar uma referência cruzada que vai ser para a figura 1. E automaticamente ele vai colocar essa referência. Por que usar esse recurso ao invés de escrever? Justamente porque no momento que você colocar outra figura, simplesmente você vai atualizar a legenda e vem aqui e atualiza o campo. Atualizar sem ter a preocupação de ver quem é quem. Só clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção atualizar. Tá pronto. Ele vai trazer a adequada referência sem você ter problemas em ficar olhando, pô, tá a figura errada aqui e assim por diante. Um detalhe extremamente prático para quem tem que trabalhar com documentos e nesse caráter mais técnico, uma nomenclatura e tudo mais. Então, cuidado com a referência cruzada, pois ela, além de existir aqui na aba inserir, também existe na aba referências, pois é uma referência. Então, ela existe em 2 lugares, tal qual a opção comentário também. Cuidado com a opção comentário. Já vou adiantar ela aqui para você. Por quê? A opção comentário simplesmente é a ideia de que você vai ter lá aquele quadrinho e tudo mais, aquela estrelinha ali indicada. O que vai servir o comentário? O comentário, dentro do 2013, ele passa a existir como uma única opção dentro do bloco. Ele não existia até então. Passou a existir. Comentário sempre esteve e ainda está dentro da aba para você fazer revisão de texto. Então, lá na aba revisão você encontra o comentário e também na aba inserir. Um comentário é simplesmente uma indicação. Olha, seleciona um texto e ele vai abrir um painelzinho mais à direita. É como se você tivesse aqui o seu documento, a página, ele expandisse essa página e você tem aqui a indicação do comentário, o que você vai escrever, apontando esse comentário exatamente para alguma parte do texto. Então, ele traz essa forma de manipulação. Então, a principal localização dele é a aba revisão, mas ele também existe aí dentro da aba inserir para que você faça esta manipulação. Cuidado com essa opção. Também temos aí o bloco cabeçalho e rodapé. O que é o bloco cabeçalho e rodapé? Na verdade, aqui eu preciso que você entenda principalmente a essência de cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé tem um fundamento. Você coloca dentro do cabeçalho e rodapé informações que você queira que sejam as mesmas em várias páginas de um documento. Cuidado, não falei todas as páginas, por um motivo. O cabeçalho e rodapé necessariamente tem que ser o mesmo em todas as páginas? Não. Primeira opção que vai dar condições para você fazer esta negação. Simplesmente, quando você coloca o cabeçalho e rodapé, existe lá uma opção chamada diferente da primeira página. Com isso, a primeira página vai ter um cabeçalho e rodapé, ou sequer terá, e todo o resto do documento vai ter outro. Então já é uma situação em que eu tenho um documento com cabeçalhos e rodapés diferentes. Quando eu vou aqui na numeração de página é uma opção que vai dentro do cabeçalho ou do rodapé. E também aqui no caso do Word 2007, 2010, 2013, você vai encontrar a numeração de página na lateral também da página. Mas, querendo ou não, ela vai estar ou no cabeçalho ou no rodapé. Todas as páginas precisam ser numeradas? Nem sempre. Você pode ir ali na opção número de página e colocar somente nas páginas pares ou somente nas páginas ímpares. Você opta por como você vai querer trabalhar com a ferramenta. E ao fazer isso, se só as páginas pares têm número, significa que as páginas pares são diferentes das páginas ímpares. Essa é outra forma de você negar a ideia de que são o cabeçalho e o rodapé a mesma coisa em todas as páginas. Mas aí vem a regra básica. Cabeçalho e rodapé, inclusive número de página entraria nessa história, mas principalmente cabeçalho e rodapé, são os mesmos em todas as páginas da mesma seção, com cedilha. Por que seção? Porque é uma divisão que você cria no documento. Então você consegue manipular. Da 1 até a 10 eu quero uma imagem de cabeçalho. Da 11 até a 20 eu quero outra imagem no cabeçalho. Dá para fazer isso? Dá, desde que você manipule seções. Estas seções você vai encontrar lá na aba layout de página. Então vamos com calma. Vamos primeiro entender a que se aplica o cabeçalho e o rodapé. Mas você também tem outros blocos na sequência. Você tem ali, por exemplo, o bloco texto. No bloco texto, é necessário ter atenção à diferenciação entre esta ferramenta e esta.
Note que os botões são muito, mas muito parecidos. A essência que diferencia eles é a caixa ao redor do desenho. Porque você tem aqui o botão caixa de texto, que é para você desenhar uma imagem, um retângulo, um quadrado, e ali dentro você vai estipular o texto que você vai querer, como você vai disponibilizar esse cara. E a opção letra capitular é outra finalidade completamente diferente. Então, cuidado com as duas. O que a letra capitular oferece? É mais ou menos o que o botão representa. É você colocar uma letra, ou uma palavra, ou 2 ou 3 letras, você configura o tamanho da quantidade de letras que você quer. Simplesmente bem maior do que as demais. Perceba que aqui a letra é representada com a altura de 4 linhas. Então, simplesmente dá para fazer isso? Dá. Normalmente, onde você encontra isso? No início de um capítulo de um livro. É a finalidade desta ferramenta, você indicar inícios de capítulo. Claro que em normas técnicas, usualmente, nós não trabalhamos com ele, mas é uma possibilidade de ser trabalhada. Então, uma letra capitular ou a palavra inteira, perceba que você tem uma alça de listagem que vai permitir você escolher o que você quer, que tipo de capitular você vai querer trabalhar e assim por diante. Então, um recurso que já existe há muito tempo dentro do Word que você pode estar testando. Agora, esse cara aqui merece a sua devida atenção também, porque ele é uma evolução. Você olha para esse cara, dentro do 2007, ele é completamente diferente do 2010 e 2013. 2010 e 2013 são iguais. O que é o Word Art aqui? Perceba que tem uma flechinha para baixo. O Word Art ele vai ser nada mais nada menos do que aquela ferramenta de efeitos de texto, onde você vai ter lá a possibilidade de trabalhar com relevo, com reflexo, com sombra. É exatamente a mesma opção. Exatamente a mesma. Só que para não perder a vinculação e o histórico, eles mantiveram esse nome até para o que o usuário veja. Olha, existe ainda, mas é diferente. No 2007, ele ainda mantém aquelas características que existiam até então, que é aquela faixa e tudo mais, aquele texto com verde, arco-íris, essas coisas. Aqui ele passa a ser mais efetivo, um recurso bem mais prático e interessante de ser trabalhado. Você tem ali linha de assinatura, data e hora e objeto também pertencentes ao campo do bloco texto. Linha de assinatura não é uma assinatura digital, cuidado. Assinatura digital, primeiro, tem toda aquela referência básica que você tem que ter o certificado digital, e segundo, você vai para inserir uma assinatura digital pelo menu arquivo. Aqui é simplesmente uma linha de assinatura, tipo a linha fulano de tal, diretor, coordenador, etc, assinou, carimbou, beleza, é isso. É para você usar algo prático. Pô, todo documento tem que ficar fazendo isso aí manualmente, então você já deixa pronta essa linha de assinatura e ele já molda ela para você. Data e hora, literalmente um carimbinho ali de data e hora que ele vai colocar para facilitar a sua vida, ficar indicando a data e a hora dentro do documento. Normalmente são dados usados no cabeçalho ou rodapé do documento. Objeto é aí que você vai para poder inserir uma planilha, além da opção tabela, e também um lugar onde você vai poder usar para inserir uma apresentação de slides dentro do documento de texto, entre outros recursos. Percebeu a ideia? Apresentação de slides ali dentro? Então ele traz vinculações diferenciadas. O bloco símbolo, ele oferece o quê? O bloco símbolo ele tem duas opções básicas. Você tem a equação. Lembrar que aqui, quem é acionado quando você utiliza esse cara é o Equation, que é um aplicativo pertencente ao Microsoft Office também, mas que está aqui vinculado. Então, o Pi ele vai trabalhar com a equação. Você vai montar ela, só escolhendo estruturas básicas e vai montando. Assim como você deu o símbolo. O símbolo nada mais é do que um caractere como outro qualquer, chamado de caractere especial. Esse caractere pode ser, inclusive, aquele caractere assim, ó. Aquele que nós trabalhamos como referência para ver as marcas e parágrafo. Cuidado, se esse cara estiver em meio a um texto, necessariamente ele foi um símbolo. Se ele estiver ao final da linha, tem que ter cuidado. Olha todo o contexto exibido, porque senão é pegadinha de prova e foi apenas um símbolo inserido. Então, muita atenção a como ele aparece, para ver se é uma figura apenas ou se é a ideia própria da ferramenta mostrar tudo. Na aba inserir, ainda temos a opção para você trabalhar com multimídia. O que é um multimídia? Para você colocar um vídeo da internet. Então você tem ali também a opção vídeo online dentro do próprio Word 2013. Uma das mudanças que ele trouxe. Mas essa ferramenta, junto com o bloco ilustrações, fica para um outro momento para a gente trabalhar mais calmamente. Aqui eu quero ainda enfatizar uma situação necessária para trabalhar com cabeçalho e rodapé. Por quê? Você vai partir lá na aba layout de página. Na aba layout de página, o principal bloco dela, e um dos que basicamente ficou ali, porque você tem agora a aba design, que agrega outros recursos, é que dentro da aba layout de página, você encontra o bloco configurar página, onde você tem as principais configurações de página, desde margens,
superior, esquerda, inferior e direita. Lembrar que são as 4 partes da página que você tem a margem. Só que cuidado, porque quando você vai abrir a janela configurar página, que é quando você vai lá no canto inferior do bloco, você tem lá, inferior direito, aquele íconezinho que expande a janela. Nesse bloco você vai encontrar isso. Para quê? Para abrir a janela configuração de página, onde você vai ter mais ferramentas do que o bloco oferece diretamente. Por exemplo, colocar uma propriedade chamada medianiz. O que é medianiz? Medianiz é o espaço reservado para a encadernação. Logo, ela se soma à margem. O ideal seria que você colocasse todas as margens do mesmo tamanho, tipo 2, e colocar uma medianiz de 1 centímetro. Só que quando você trabalha com a medianiz, ela só pode ser de 2 formas, ou uma medianiz superior ou a medianiz esquerda. Não existe medianiz inferior, não existe medianiz direita. É só nessas 2 projeções. A opção orientação, retrato ou paisagem, lembrar, dentro de um documento dá para trabalhar com retrato e paisagem ao mesmo tempo? Dá, desde que você use seções. Tá, mas onde eu vou para achar essas seções? Exatamente aqui, na opção quebra. Dentro da opção quebra, você tem um conjunto de opções que se separam em 2 grupos. Você tem as quebras de página e as quebras de seção. Ao usar a quebra de seção, você vai poder trabalhar com orientações diferentes. Literalmente, uma página em orientação retrato, outra em paisagem, uma após a outra, desde que seja manipulada as quebras. E também os cabeçalhos e rodapés diferentes, margens diferentes. Por quê? Todas as configurações de página, elas não são aplicadas ao documento como um todo. Claro, você pode fazer a aplicação para o documento como um todo. Por padrão, lembre-se que o seu documento só tem uma seção. E assim, quando você cria outras seções, ao trabalhar com as configurações de página, você pode escolher aplicar esta configuração somente nesta seção ou no documento inteiro. Ou ainda, deste ponto em diante. Deste ponto em diante, você vai forçar com que o programa crie para você uma quebra de seção. Então perceba a possibilidade de manipular essas estruturas. É entender e trabalhar as seções. Para isso, é importante que você esteja lá com os caracteres não imprimíveis à vista, para que você possa ter a noção exatamente do que está e onde está. Então é a ideia das quebras. Mas também faz parte do bloco configurar página, o tamanho da página, que se diz respeito ao tamanho A4, A5, ofício, que é extremamente importante você ter cuidado com isso, porque não adianta você colocar ali, configurou o tamanho papel A4 na impressora colocar o papel ofício, você vai perder espaço no papel. O pior é se for o contrário, aqui você colocar ofício e lá dentro na impressora colocar um papel A4, vai dar merda. Vai imprimir na própria impressora, vai ficar lambuzando tudo, então é uma situação que deve ser observada com muita atenção em termos práticos. A opção colunas, cuidado, porque ela vai ser aí colocada e ela pode parecer exatamente com o símbolo da estrutura do alinhamento justificado. Lembre-se que ela tem um risco de uma divisão no meio, 2 colunas, mas aqui você pode escolher, quero 1, 2, 3 mais colunas no documento. Da mesma forma, como você tem todas as outras configurações de página que vão ser aplicadas para aquela seção, colunas também. Inclusive, colunas dá para você mudar na mesma página. Como assim? Imagina que você tem aqui uma página de documento em edição. Você pode fazer com que a primeira parte dela seja em 2 colunas, depois volta para uma coluna e depois em 2 colunas de novo. O cuidado é a sequência de leitura. Aqui você vai ler assim, ó, primeira parte tranquila. A segunda parte não é aqui. A segunda parte é aqui em cima. A terceira parte é aqui. A quarta parte lá embaixo e a quinta parte é lá. Ou seja, terminou o texto aqui, ele vai continuar aqui em cima. O texto que termina aqui no 2, ele vai começar aqui no 3. O que termina do 3, simplesmente é o texto que vai começar lá aqui. Então é a sequência que você vai ler essa informação. Por que é importante ter essa instrução? Porque provas podem ser diagramadas assim. Você tem que saber a sequência de leitura. Normalmente, a estrutura do próprio número da questão ajuda você, opa, para cá. Mas para que normalmente é usado isso? Nas minhas provas, nos simulados, para pôr figuras. Às vezes há figuras que eu preciso colocar ela muito grande. Então aqui é utilizado para essas finalidades. Tem prova que prefere deixar a folha inteira numa única coluna para evitar esse tipo de transtorno. Mas não é obrigação dela se adequar 100%. É você que tem que se adequar à prova, infelizmente. Então, cuidado com o uso da opção colunas em conjunto com as quebras de seção. Número de linhas, cuidado para não confundir número de linhas com a estrutura básica
que você vai estar trabalhando, que é a numeração de parágrafo, são coisas distintas. Número de linhas você vê lá na prova de português, onde que fala lá, olha, conforme o período da linha 1, conforme o período da linha 3. Você já percebeu que nem todas as linhas normalmente são numeradas? Você tem lá linha 1, 5, 10, linha 1, 3, 6, 9. Depende de cada prova, cada banca, mas a essência é que elas foram numeradas. Claro que eu sei que normalmente nas provas eles não usaram esse recurso, mas se tivessem usado seria bem mais fácil. Mas fazer o quê? Tá aí o recurso. O que eles podem pedir na prova é exatamente essa ideia. Dá para fazer isso? Pular? 1, 3, 6, 1, 3, 5. Dá para fazer essa situação alternando? Dá. Tá aí a situação, exemplo para isso. Então cuidado com ela. E a opção hifenização, a última opção aí presente dentro do bloco configurar página. O que a hifenização oferece? Por padrão, ela é manual. Se você colocar ela automática, ela vai moldar situações aí onde que você trabalha com justificado e ao invés de ficar aquele espaço gigantesco entre as palavras, ela vai simplesmente começar a separar silabicamente as palavras que ficarem mais à direita lá, para que possa aproveitar melhor o espaço. É essa a ideia da hifenização. O que você deve lembrar exatamente é o íconezinho, porque às vezes a questão pode só trazer para você o que esse ícone faz. É a hifenização. Você vai escolher ali que tipo de hifenização você quer. Por padrão, ela é uma hifenização manual. Lembre-se basicamente disso. Vamos a alguns exercícios. Muitas vezes, o alinhamento justificado de parágrafos no Word deixa grandes espaços entre as palavras, numa mesma linha ou em várias linhas do texto, que podem, além de comprometer a estética do texto, dificultar a leitura. Uma solução para este problema, no Microsoft Word 2013, é habilitar a hifenização automática do texto. Isso pode ser feito por meio da opção hifenização da guia, layout de página, inserir, página inicial, exibição ou parágrafo. Observe, ele pede para você qual é a guia, ou seja, a aba do programa, onde você tem lá a aba inserir, você tem a aba página inicial, você tem a aba design, a aba layout de página, revisão, exibição, referências, correspondência, são abas do programa, das quais, onde que está a hifenização? Ela está no bloco configurar página da aba layout de página. Portanto, está aí a alternativa que vai resolver a sua questão, a aba layout de página. Então entenda justamente a finalidade dela, justamente citada pela questão. Pegue esses comandos de questões e transforme no seu resumo. Ao invés de ficar ali, pô, toda hora faz resumo do resumo da aula. Você tem o material de acompanhamento da aula, você vai pegar esse material e ainda simplesmente vai pegar a utilização destas questões, cabeçalhos, comandos de questões, que é o que a banca considera, e transforma isso no seu resumo. É uma ótima dica para você aproveitar o seu tempo de estudo e com isso estar com algo exatamente afinado com a banca para a qual você vai estar se preparando. Beleza? Um forte abraço e até mais!